who was devastated by the death of her fiancé in a car accident. Martha signs up for a service that digitally recreates loved ones in the form of AI. Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Aqui você fica sabendo sobre tecnologia, inteligência artificial, metaverso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar um like, tá bom? Se inscreve para mais análises. Pessoal, eu tô aqui para falar primeiramente sobre o ChatGPT. Não é nenhuma novidade, todo mundo já tá falando tudo sobre isso, todo mundo já testou e... Bom, não é para falar exatamente sobre o ChatGPT, mas como que isso impacta toda a humanidade. Em dois aspectos principais. Primeiro, como a inteligência artificial mesmo, né, sobre esse crescimento, esse surgimento da inteligência artificial como um grande negócio, como um grande comércio, das indústrias, né? Eu estava lendo um livro muito interessante, é um livro chinês, inclusive, o nome dele é Kai-Fu Lee, eu espero que seja assim que se pronuncia, o nome do livro é Inteligência Artificial mesmo, Kai-Fu Lee. Realmente é um livro excelente, é um livro muito bacana, em que ele fala justamente sobre o surgimento. É um livro que já tem alguns anos, não é recente, eu comprei, se não me engano, ano passado na Amazon, e o que acontece? Ele fala muito nesse livro também sobre uma corrida. É preciso pensar no seguinte, imagina como foi a corrida da internet, ou antes disso ainda, a corrida da informática, dos computadores. A gente viu aí o surgimento aí do Windows, do MS-DOS, e depois do Windows e do Macintosh, e foi uma coisa assim realmente excepcional. Veio cada vez mais tecnológico, mais incrível, mais colorido, com mais recursos. E a gente tinha também a teoria do rapaz da Intel lá, né, do cofundador da Intel, que foi Moore, né, Lady Moore, Gordon Moore, que ele dizia que o crescimento seria algo em torno de 18 meses, dobraria a capacidade. Quando a gente fala em dobrar a capacidade anterior, então a gente tem uma progressão geométrica, a gente tem um crescimento exponencial. E realmente o que a gente viu de crescimento devagar do começo da indústria até o que acontece hoje, de um ano para o outro, o quão é incrível, hoje a gente já nem se surpreende com novos celulares ou novos computadores. A gente se surpreendia aí entre meados de 2010 e 2020, a gente se surpreendeu. Agora não surpreende mais. Mas com a inteligência artificial, o padrão vai ser basicamente o mesmo. Segundo Kai-Fu Lee fala no livro dele, seria com um menor tempo. A gente está falando aí de no máximo 6 meses, um terço do tempo, dobrar a capacidade da inteligência artificial. A gente tem que lembrar que a inteligência artificial, do jeito que ela está hoje, que já é incrível, já é impressionante, alimentada com toda a informação que ela teve humana, todo esse boom da internet, né, zilhões, trilhões, bilhões de dados na internet, muito mais que isso, né, cara, muito mais que petabytes, vai muito além de bilhões e trilhões. A gente tem a gente tem uma inteligência artificial bem treinada, e muito incrível igual o ChatGPT, né? Ou mesmo a Lambda. Eu tenho um vídeo do canal falando sobre a Lambda ano passado, quando aconteceu do engenheiro responsável acreditar que ela estava viva. Na época ninguém tinha acesso a ela, ninguém sabia o que ela tinha respondido de tão impressionante. O texto que foi colocado lá, que foi exposto, é uma coisa que parecia filme, parecia mais um golpe de marketing do que uma realidade. E aí a gente agora no começo de 2023 fomos apresentados pra gente mesmo interagir ao ChatGPT. Então realmente é muito incrível. E o que a inteligência artificial consegue fazer com todos esses dados, você tem que pensar que a inteligência artificial da próxima geração não é daqui 10 anos, nem daqui 5, nem daqui 2. Estou falando daqui 6 meses, no segundo semestre de 2023. Essa próxima geração de inteligência artificial, ela vai ser capaz de aprender também, de ter todo esse know-how, tudo isso que o ChatGPT tem, que é baseado no GPT-3 da OpenAI, e aprender com a interação dos usuários com ela própria, com o ChatGPT, além de aprender com o próprio ChatGPT. A gente está falando de inteligência realimentando inteligência, entendeu? E hoje a gente já tem um conhecimento muito grande, que o Kai-Fu Lee também fala no livro dele, de que
a gente não consegue fazer redes neurais muito grandes. Isso é muito conhecido já pela indústria de inteligência artificial, que não é possível fazer redes neurais muito grandes, começa a perder eficiência, começa a ficar abstrato demais e a inteligência artificial não consegue trabalhar. Mas eu não penso nisso como uma limitação. O nosso cérebro, o cérebro humano, ele também funciona assim. Ele também tem partes responsáveis por cada coisa delimitado lá dentro da massa cinzenta. Ou seja, é possível que a gente tenha uma inteligência artificial responsável pela construção de uma linguagem, de um texto, pela construção de ideias, igual é o ChatGPT, que se interligue, que faça como a própria internet faz, API, ou se comunique com outra rede neural. Não que ela esteja integrada diretamente, mas ela pode obter informações de outras redes neurais que são específicas para alguma coisa, como uma rede neural, uma inteligência artificial para matemática, que a gente sabe que é uma limitação, é uma coisa que o ChatGPT não é muito bom. Então a gente consegue ter uma rede neural que aprenda e desenvolva cálculos muito avançados e muito mais rápidos do que qualquer ser humano, realmente cálculos complexos, que exigem grande nível de abstração, e que a resposta, e que quando seja necessário uma inteligência artificial gerar uma resposta que exige a matemática, ela não vai processar ela mesma, mas ela puxa dessa outra rede neural. E a gente pode ter várias delas integradas, várias redes neurais ou várias inteligências artificiais integradas de forma a ter um super cérebro. E a gente fala isso se considerar uma única empresa também, tá? A gente pode considerar só a OpenAI fazendo isso, mas a gente tem a Lambda, a gente tem a Bard, né? Bard do Google. A Lambda eu acredito que tenha sido meio que encerrada aí, dá um pause e vamos fazer outra coisa. A gente tem a inteligência artificial da Meta, a Microsoft está desesperada correndo atrás da dela também. Todas elas já estavam trabalhando com isso e já tinham segredos guardados. A vinda do ChatGPT é um tapa na nossa cara de que a indústria sempre está muito à frente. Quando a gente acha que a gente tem o celular mais moderno e incrível com tecnologia de ponta, a tecnologia de ponta está guardada a 7 chaves dentro da indústria, preparada para ser lançada em breve, preparada para ser amadurecida, né, e então implantada. Então a vinda do ChatGPT assim, né, aquela história da Lambda em 2022 e agora a vinda do ChatGPT em 2023 é algo que realmente impressiona, que fala, pera, e como isso aí estava acontecendo e a gente não sabia. Mas assim, se você não entende muito de inteligência artificial, não acompanha muito esse tipo de assunto, eu indico para você o seguinte, pesquisa, porque hoje em dia qualquer pessoa pode fazer num computador próprio, um computador bacaninha aí em casa, consegue gerar inteligência artificial, consegue gerar redes neurais, programar até com uma certa facilidade, não é difícil de aprender, e colocar o computador para aprender sozinho, usando tecnologias de aprendizado de máquina, até deep learning, num computador próprio. Imagina o que grandes computadores quânticos não conseguem fazer nessas indústrias gigantescas. E para vir para o foco do vídeo de fato, o que isso tudo causa de impacto para a gente? Como que isso vai ser no futuro? Eu tenho outros vídeos que vão ser gravados ainda, alguns vão ser publicados muito em breve aqui no canal, também vai ter informação, também quero colocar coisa lá no blog. Nosso blog é o primeiro link na descrição, a gente tem um segundo canal também, é o segundo link na descrição, você clica lá, se inscreve também para ficar sabendo mais. E eu vou colocar mais vídeos analisando isso e colocando de uma forma mais concreta, até porque eu ainda quero especular um pouco mais, quero estudar certos aspectos um pouco mais antes de falar aqui. Mas eu vim justamente para propor para vocês essa análise. Eu queria que vocês dissessem, colocassem nos comentários qual é a opinião de vocês. Como que tudo isso, toda essa inteligência artificial, que, poxa, se você vê, deixa eu caçar uma notícia aqui rapidinho. Eu perdi a notícia aqui de vista, se depois eu encontrar ela, eu vou deixar aqui no link na descrição também para vocês verem. Mas foi um CEO de uma empresa, se eu não me engano, foi da IBM, tá? Errata, desculpem se não for isso mesmo, mas eu acredito que seja da IBM. Falou que é importante e que seria bom para a economia que inteligências artificiais como o ChatGPT pudessem ter funções em empresas, que eles pudessem ter empregos para administrar empresas, para cuidar do atendimento ao cliente e outras coisas lá que ele falou que eu não me recordo agora. Administrar a empresa e até atender o cliente. Como que
você acha que isso impacta nós humanos? A gente já está passando por situações muito grandes. A própria tecnologia da OpenAI, que cria imagens com inteligência artificial, cria aquelas figuras que você pede lá alguma coisa maluca, macaco astronauta e tal, e a inteligência artificial cria a imagem para você, já está afetando, já está impactando muito designers e criadores de desenhos 3D e tudo mais na internet. É muito comum, porque qualquer pessoa pode instalar ou ir até num serviço gratuito como o Dolly, né, da OpenAI, baseado em GPT-3. Você pede alguma coisa, ele cria uma imagem totalmente original para você, uma imagem que nunca foi usada, gerada na hora. Se você escrever a mesma coisa de novo, ele vai gerar de novo outra imagem completamente diferente. A gente está falando de uma criação. Sabe? E isso aí está causando um grande alvoroço. Por quê? Quem é que vai contratar uma pessoa para fazer a arte do canal, do site, aquela miniatura para o vídeo, salvo alguns casos que você precisa de algo mais profissional ou algo mais complexo, mais detalhado, que você queira fugir de erros, ter uma certa garantia, beleza? Para site, por exemplo, eu acho que é mais improvável de usar a inteligência artificial, é mais fácil você contratar alguém, mas, por exemplo, para thumbs, para miniaturas de vídeos, é muito mais fácil você ir lá, faz isso, fica pronto instantâneo. Se você gostou, pega. Se você não gostou, você já descarta dali, já faz outra. Muito mais rápido do que qualquer artista e de graça. Pelo menos por enquanto. Então isso já está afetando. Como o chat GPT, integrado a atendentes virtuais, né, a chatbots, vai impactar todos os atendentes do mundo. E essas pessoas, você acredita que elas vão ter outro lugar para se realocar? Porque quando a gente fala sobre, quando a gente fala sobre substituição de trabalhos desde do início da Revolução Industrial, da quarta revolução, muita gente compara lá com a primeira. Ah, não, mas o homem saiu do campo na Revolução Industrial e foi para as fábricas, né? Então ele arranjou outro emprego, ele deixou de fazer aqui e veio fazer aqui. Hoje a gente está falando de uma única inteligência, de uma única empresa, esse é o meu ponto de vista, tá? Fazendo o trabalho de centenas de pessoas, de milhares de pessoas, talvez de milhões de pessoas. Se o chat GPT for integrado em chatbots para atendimento de empresas como Vivo, como, sei lá, daquela Gympass, para onde vai todos os atendentes dessas pessoas? Vão ter, vai ter necessidade às vezes de entrar um atendente humano, vai haver necessidade às vezes de entrar um atendente humano, é provável que tenha um analista, né, acima do atendente que vai pegar alguns casos ou que vai acompanhar alguns atendimentos, mas no geral já substituíram um atendente comum, aquele operador de atendimento, de saque, pelos chatbots. Todo mundo vai lá, fala, entendeu, com aqueles chatzinhos que são péssimos, são uma porcaria, mas a inteligência artificial não. Ela é realmente incrível. E no caso de tecnologia, você pode clonar ela. Você não precisa fazer ela de novo. Você pega lá o ChatGPT, integra na sua empresa. A Microsoft já fez isso com o Bing. Várias empresas vão poder integrar ela. E para onde vão todas essas pessoas? No meu ponto de vista, isso impacta, sim, muito o mercado de trabalho, diretamente. Porque por mais que essas pessoas saiam dali, mas elas vão para outra atividade. Que outra atividade, se a outra atividade também está sendo tomada ou por automação, ou por algum tipo de tecnologia, ou por robô, ou então por inteligência artificial. A inteligência artificial vem para fazer algo que eu estou falando já há muito tempo, que é a substituição da força de trabalho humana pela máquina, né? Só que eu sempre falei muito sobre automação, mas a inteligência artificial ela impacta isso tipo dezenas de vezes mais. A gente está falando de algo eu estou falando, por exemplo, de bilhões, ao nível de bilhões de pessoas desempregadas, sem ter o que fazer porque não tem função para elas. Porque os computadores, os robôs, as máquinas, as automações fazem praticamente tudo. Eu acho que hoje só não está mais integrado isso ainda por questões de envelopamento. Se você não sabe envelopamento, quando a gente fala de Revolução Industrial, de automação, envelopamento é a capacidade de você colocar, é a possibilidade de você colocar uma inteligência, uma automação adaptada a um ambiente onde teria um humano. Então, por exemplo,
você tem lá um auxiliar de limpeza, né? A maioria das pessoas acredita que a automação e a inteligência artificial, toda essa substituição da força de trabalho aconteceria de baixo para cima, onde tem menos estudo, onde é o mais fácil, mais serviços mais base e depois para cima. A gente já viu que não é assim. A inteligência artificial está dominando aqui, ó. Textos de alta qualidade, entendeu? Fala, enquanto certos serviços como, sei lá, o eletricista do prédio fica muito mais difícil de você substituir, até por questões de envelopamento. Como você vai colocar um robô, uma máquina, que vai conseguir identificar, apesar de a gente saber que já existe câmera de detecção e a inteligência artificial da câmera, do robô, poderia identificar quais são os fios, fazer testes, ter sensores e tal, mas você precisa de uma máquina incrível para que ela possa atender realmente vários prédios. Eu estou falando assim, eletricista de prédio, num exemplo, tá? Então esse eletricista do prédio, ele pode ser feito para esse prédio aqui. Se você quiser colocar em outro prédio, você produziu essa máquina na sua empresa, você quer vender, aí você vai para outro prédio e tem escada. Poxa, você vai ter que fazer seu robô subir escada. Ah, no outro prédio a escada só tem 1 metro de largura. Seu robô é tipo um daquele da Boston Dynamics, super pesado, não passa ali. Apesar de que da Boston Dynamics é sinistro, né? É bem assustador. E é capaz dele pular pelos corrimãos. Ou descer em grinding. Então. Mas enfim, o que eu quero dizer é, quando você tem, por exemplo, o auxiliar de limpeza também, que vai lá, limpa o vidro, limpa os cantinhos de um balcão, de algum lugar, a máquina ela ainda tem dificuldade em ir nesses cantinhos, em ter a mesma sensibilidade humana para detecção disso. Essa é a questão do envelopamento, né? Todas essas questões de como colocar alguma coisa para substituir, tem várias tecnologias prontas já para sair substituindo todo mundo, mas como colocar elas de forma eficaz, mais eficaz que o humano, ou pelo menos tão eficaz quanto o ser humano, ainda está longe de acontecer e o custo ainda é muito alto. Mas esses custos estão fazendo assim, ó, enquanto as inteligências estão fazendo assim, ó. E aí que novamente eu venho e pergunto para você, qual a sua opinião? Muita gente antigamente tinha medo de que a inteligência artificial fosse ser perigosa para a humanidade, porque ela iria destruir a humanidade, vai matar todo mundo, igual lá no filme do Terminator. Como é que é o nome do filme mesmo? Como é que é o nome do filme mesmo? Enfim, do robô lá, né? Hasta la vista, baby. Ou então, naquele filme Eu, Robô, né? Depois veio a ideia de que não, mas talvez para fazer, tem todas aquelas proteções, né? As 3 leis da robótica, que são do Isaac Asimov, inclusive, né? As 3 leis da robótica que protegeriam e tal, mas ela poderia, com inteligência artificial, chegar a uma conclusão de que, inclusive já saiu notícia sobre isso, de que o ChatGPT andou respondendo certas coisas aí meio sinistras, e já foi aí meio que cancelado, meio que tesourado, e colocado certos parâmetros, certas tags nele, né, no ChatGPT, para impedir. Cara, nada disso é novidade. Eu lembro que, acho que foi em 2017, 2018, tinha inteligências artificiais, não lembro agora se era da Amazon ou do Google, que foram colocadas para interagir. Uma inteligência artificial foi criada pelo Google lá tal, e ela começou a se comunicar com outra inteligência, para você ver como isso vem de longe. Esse negócio de chat GPT, inteligência ficar conversando, não é coisa nova, tá? A gente acha que o máximo que dá para chegar ali é aquela Alexa, já tem faz tempo. E as inteligências artificiais do Google, para eles treinarem ela, eles colocaram uma cópia, colocaram 2, para ficarem conversando. Sabe o que as inteligências artificiais fizeram? Elas inventaram o próprio método de comunicação e começaram a se comunicar em outra língua. Uma língua inventada por elas, uma língua que não é nenhuma língua conhecida, para que elas não pudessem ser monitoradas pelo ser humano. Essa notícia a gente encontra, eu vou pesquisar e vou deixar aqui no link da descrição também. E aí, o que aconteceu? Todo mundo ficou assim, opa, como elas chegaram a esse nível de abstração, de saber que estariam sendo monitoradas? O que elas estão conversando que precisa ser oculto? Foram lá e desligaram essas inteligências artificiais. Então essa é outro medo que algumas pessoas têm, que a inteligência artificial possa vir a ser perigosa pra gente, ou por nos destruir, ou por nos colocar como submissos a ela. Mas eu ainda falo que algo vai acontecer antes disso.
E eu quero deixar a sua opinião antes desse vídeo tomar aí 20 minutos do seu tempo, né? Tá chegando a 20 minutos já. Então, pessoal, ó, antes de fazer a pergunta final, deixa o seu like. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, ajuda bastante, tá? Pra crescer o canal. Vai conhecer aqui, ó, nos links na descrição os outros canais. Se inscreve para mais análises, para conhecer mais do nosso trabalho. E o nosso blog é o primeiro link da descrição, tá bom? E a minha pergunta é: você acha que a inteligência artificial vai substituir o ser humano na força de trabalho? Isso pode ser perigoso pra gente? Vai impactar a economia, sim ou não?